Olá, tudo bem a todos? Bom, estamos começando aqui mais um programa Vai Fundo e hoje eu estou com uma participação aqui também especial, o diretor de investimentos, Carlos Eduardo da Mafre. Tudo bem, Carlos? Bom dia, Glauco. Tudo bom? Tudo bem, tranquilo. Bom, prazer tê-lo aqui. Bom, já quero, de certa forma, a primeira pergunta, pedir um pouquinho para você explicar sobre a Asset, né? A Mafre Asset, né? Acho que, de certa forma, muitas pessoas conhecem a mercado, o nome Mafre, mas acho que faz uma primeira associação com a parte de seguros. Claro. Queria que você explicasse um pouquinho sobre o histórico da Asset, os números, de certa forma, os produtos que vocês comercializam. Perfeito. Bom, a Asset surgiu no ano de 2003, então a gente já está aí quase com 17 anos de histórico, né? Temos hoje 10,2 bi sob gestão, tá? Dentro desse 10,2 a gente tem clientes institucionais, fundos de previdência, fundos para clientes como vocês, né? Como plataformas e os clientes finais. Então a gente tem um portfólio bem completo de fundos, né? Para oferecer para o cliente. Obviamente, a gente iniciou as atividades fazendo gestão de recursos do próprio grupo, né, do grupo segurador. Então, a pessoa vai lá, faz o seguro e precisa de um gestor para, exatamente, da reserva técnica, né, para tomar conta do dinheiro da empresa. Então, a nossa primeira atividade foi fazer esse trabalho. Tá? Uma vez feito esse trabalho, a gente expandiu a nossa atuação. Então a gente começou depois, iniciou em 2004 com um fundo de previdência, esse fundo está disponível até hoje. Em 2006 a gente começou com o Mafre Inversion, que foi o nosso primeiro fundo aberto que existe até hoje, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Né? E a gente veio crescendo, né, ao longo do tempo e atingiu hoje 10,2 bi. Então esse basicamente é o histórico resumido aí da nossa equipe de gestão. Legal, tranquilo. Já que você aproveitou e pegou o gancho do próprio fundo aqui do Multimercado Inversion, que é seria o carro-chefe, de certa forma, de vocês, sim, certo? Sim. Eu vi que o ano passado foi um ano bastante positivo, né, para ir não só para a classe, mas também tiveram um destaque aí bastante positivo o fundo de vocês. Consegue falar um pouquinho, brevemente, o que vocês surfaram, de certa forma, em 2019? Quais foram as principais atribuições de performance? Certo. Bom, o ano de 2019, ele foi assim muito bom para pré-fixado e para renda variável, né? Juro real também, a gente tinha um pedacinho da carteira em juro real, menos, né? A gente tinha mais ou menos uns 5% em juro real, que também teve um retorno bem interessante, mas os principais fatores de risco que trouxeram a performance foram juros, tá? Mais ou menos 60% desse resultado do ano passado, 30% de renda variável e 10% mais ou menos em ativos offshore. Aí são diversas estratégias, né, de moedas, de treasuries, commodities agrícolas, commodities metálicas, enfim. Isso é mais tático também, representa uma parcela menor do portfólio, mas também trouxe um retorno importante aí para o fundo no ano passado. Legal, já pegando também outro ponto ali que você falou, que grande parte da atribuição foi do movimento da taxa de juros, né? Sim. Hoje a gente está gravando, 28 de janeiro, daqui a alguns dias a gente vai ter a próxima reunião do Copom. Certo. O que vocês estão olhando aqui? Você acha que o movimento de corte de taxas de juros, ele deve continuar, deve se acelerar, ou enfim, o que vocês estão imaginando e qual que seria o impacto até para... Por exemplo, o que vocês são mais otimistas? Ainda dá para operar nessa classe de ativos? Sim. Juros ainda deve ser uma oportunidade? O que vocês estão olhando? Primeiro, falando um pouquinho da parte macro, na nossa visão, novos cortes viriam caso a gente tivesse problemas na atividade econômica. Tá? Então, a gente teve um último trimestre muito bom do ponto de vista de PIB, surpreendeu o mercado, nos surpreendeu, a gente achou que não viria tão bem, né? O primeiro IBCBR agora divulgado também foi positivo, né? Ajuda a mostrar que a atividade continua ao longo de 2020, né? Então a gente veria um novo corte apenas se a gente tivesse uma nova caída na atividade. A gente ainda não vê, tá? Então, para as próximas reuniões, a nossa visão é que a taxa será mantida, tá? Por enquanto. E dá para ganhar dinheiro, você acha, com esse cenário? O que você ainda vai ter? A gente tem um carrego positivo da curva de médio e longo prazo, que ele ainda tem um prêmio. Vocês estão
comprado em pré. Exatamente, a gente Qual está que seria o pré? pré-fixado, os pré-fixados 25 e 27. Então, Tá. vocês vão acompanhar, não vou falar números aqui, que isso muda a cada Sim, minuto. é Né? constante. Né? Mas a gente vislumbra um prêmio ali, tá? Então a gente está posicionado nessa parte da curva. Já estivemos mais posicionado. Ano passado, obviamente, a posição era bem maior. A gente veio reduzindo ao longo do ano, capturando o ganho, né? Lógico, o prêmio fechando, você também, né, tem menos a ganhar, você reduz a posição. Então foi exatamente esse movimento. A gente montou essa posição ganhadora um pouco antes da eleição do presidente Bolsonaro, né? Então ali teve momentos de estresse que essa parte da curva chegou ali entre 11% e 12%, então a gente veio montando ali. Essa posição ajudou o resultado de 2018 e também essa parte do resultado que eu comentei de 2019. Tá? Então ela já é uma posição que a gente pode considerar ela de 1 ano e meio já, que a gente vem trazendo e que está trazendo resultado para o fundo. Você tinha comentado também no começo que uma parte importante desse fundo em 2019 foi a atribuição também para a renda variável, né, em bolsa. Sim. O que vocês estão olhando? Qual que é o tipo de análise que você olha normalmente para colocar dentro de um multimercado? Você normalmente se trata de comprar o próprio índice propriamente de uma maneira genérica? Ou vocês olham, já que vocês têm também uma casa que fazem gestão de ações específicas, fundos de FIAs ativos, né? Sim. Você busca colocar nomes aí pontuais na carteira de vocês? A gente faz a seleção de ativos, não é o índice puro, né? Tá. Então a gente faz a seleção, é a mesma seleção que a gente usa para compor os fundos Small e o nosso Mafri-FIA, né? Que é o do segmento tradicional. Né? Então, assim, tem toda uma metodologia de análise desses ativos, onde a gente busca encontrar ali dentre os indicadores, né, e os nossos critérios de análise, os melhores, tá? Nem sempre os melhores, quando você escolhe, são os que vão ter o melhor retorno. A expectativa sempre é que você tenha a carteira de melhor retorno, tá? Óbvio que dentro dessa seleção, por exemplo, se você tem um ativo muito alavancado, se você tem um ativo que você enxerga algum problema societário, e ele acaba não entrando no teu portfólio e ele tem um resultado bom, você acaba ficando para trás, você não conseguiu capturar. Tá? Tudo tem um lado bom e um lado ruim. O índice, você captura tudo que está ali dentro, sem saber o que está acontecendo. Já numa carteira selecionada, você procura ter uma gestão ativa, né? Vou dar um exemplo disso. Um determinado ativo atingiu o target que a nossa equipe de análise encontrou. Fez o valuation do ativo, visitou a empresa, conheceu a empresa a fundo, fez todo o valuation e tinha lá um target. Se esse target é atingido, a missão da nossa equipe qual é? Reavaliar o ativo, ver se mudou alguma coisa, né? Ou no setor, ou na própria empresa, e se tem algum valor adicional ali. Caso a gente não ver nenhum valor adicional, vamos dizer assim, a tendência natural é a gente trocar esse ativo por algum outro que a gente tem num radar que está apresentando um upside maior. Tá? Então, essa é a parte da gestão ativa. Lógico, o objetivo é buscar sempre manter o retorno, né? Você, com essa troca, você ir fazendo alfa ao longo do tempo e preservando o que você ganhou. Tá? É como se você, assim, terminei de ganhar o que eu queria aqui, busca um ativo que ainda tem um potencial de retorno, e com isso você vai tentando performar os benchmarks, enfim, né? Legal, já que você falou da parte de gestão ativa, eu queria até pegar um ponto aqui. Ontem, estou falando dia 27 de janeiro, foi um dia bastante negativo para o mercado, não só doméstico, mas também a nível mundial, né? A gente viu aí um final de semana bastante atribulado, né? No sentido ali de ver ali um avanço bastante forte da parte ali da coronavírus. Enfim, queria ver o que você, como gestor, está sentado lá no dia a dia, o que é um dia como esse, que atitudes vocês normalmente executaram, enfim, analisaram ou não, só olharam o mercado, enfim, vamos esperar? A gente sempre está olhando, obviamente, se aparece alguma oportunidade, por exemplo, pode ter ativo que caiu demais sem ter um fundamento justificável, né? Isso a gente avalia. Se tem algum ativo que caiu menos e algum caiu muito
e a gente acha que vale a troca, né? Do mesmo lado que na alta os upsides caem, quando acontece isso, se você tem ali os ativos monitorados, você pode achar que o upside cresceu bastante e que você não acredita que essa crise ou esse fato vá afetar o ativo. Então, isso é muito dinâmico, a gente faz praticamente o dia inteiro e quando aparecem as oportunidades a gente realiza, né? Falando de, poxa, o que vai acontecer, né? Quais são os desdobramentos? De certa forma. Essas dúvidas é que geram aversão a risco, né? Ninguém sabe ao certo, né? Quais serão os desdobramentos? Tem gente que fala que é 0,5% do PIB chinês já, tem gente que já acha que é mais. Então, assim, se isso tudo se confirma, né, então você tem um reflexo na atividade econômica chinesa e pode contaminar outros países, né, aí do lado econômico. Então, você pode ter empresas brasileiras que são grandes exportadoras para a China, ter, obviamente, um faturamento menor, e aí o valuation delas reduz, dado essa redução da atividade, né? Uhum. Então isso é muito cedo, né? O movimento de aversão a risco ele é bem agudo e pontual, né? A evolução disso vai depender dos desdobramentos, né? De tudo que está acontecendo, enfim, se o número de infectados aumenta, se os países vão subir barreiras sanitárias, se a China vai deixar de comprar. Então, por exemplo, a gente viu que tem a província da China que ocorreu o problema, tem grandes empresas americanas que vão parar de produzir até o dia 10 de fevereiro. Então, por exemplo, essas empresas que produzem ali, que não vão faturar e não vão produzir, vão ser afetadas, né? Esse pode trimestre, afetar toda a cadeia produtiva. Isso, esse trimestre, obviamente, se essas empresas estão expostas ali naquele local, elas vão ser afetadas, né? Falando do Brasil, isso vai vir para cá se somente se você tiver esse contágio que a gente comentou. Os setores que exportam para lá exportando menos, e aí você tem a redução do faturamento e da receita das empresas por aqui. Legal. Bom, acho que a gente já falou bastante aí do cenário mais macro, focando bastante no multimercado, mas um outro produto também que vocês tiveram um ano muito bom também em 2019 foi o FII ali Small, né? Sim, o FII Small. Vocês tiveram um retorno de quase 56%. Exatamente. Estão otimistas ainda com o Small Cap para 2020, de maneira geral? Então, a gente continua otimista com a Bolsa, o próprio portfólio de multimercados continua com uma posição exposta em renda variável, né? E a gente acredita que a gente está passando por um momento de reformas, tá? Esse momento de reformas, ele vai afetar de maneira positiva as empresas, né? E o segmento Small, como você sabe, né? Como os clientes sabem também, são as empresas de baixa capitalização de mercado, que ela tem potencial de crescimento maior, né? Normalmente ela está atuando num segmento novo, ou ela veio de um IPO, está passando por esse momento de crescimento. São empresas que têm estrutura de capital muitas vezes mais alavancadas, né? Então, é natural que se você tiver um crescimento econômico, e a gente acredita nisso, né? Essas empresas capturem esse bom movimento do cenário econômico que a gente tem para 2020. Legal. Tá? Até aqui olhando um pouco a atribuição, a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar, você citou aqui 3, assim, grandes destaques, assim, de certa forma, que foram em 2019. Começa com o JHSF, né? Você falou que você comprou aproximadamente ao preço mais de R$1,70. Isso foi há bastante tempo, né? Atrás não foi só em 2019, isso foi antes de 2019 que a gente comprou a esse valor. E foi um caso que a gente acompanhou uma mudança de atuação da empresa, né? A gente viu também que a empresa tinha um compromisso de desalavancagem, conseguiu realizar uma desalavancagem operacional. Vendeu redução ativos, de dívidas, né? Vendeu ativos, né? Conseguiu vender ativos para fundos imobiliários, né? Conseguiu lançar um aeroporto comercial no ano passado, era uma coisa que a gente já vinha esperando que acontecesse, né? Então, a empresa conseguiu mostrar e mudar ali o perfil inicial que ela tinha quando a gente comprou lá e que ela estava mostrando que estava querendo mudar. Então, isso a gente conseguiu capturar bem, foi um dos ativos que mais rendeu na carteira. Você ainda está com a posição? A gente tem um pedaço da posição ainda, reduziu um pouquinho, mas ainda tem um pedaço da posição. A outra que a gente viu era a Tupi, né? Que ali no meados do ano, a gente viu que os múltiplos comparáveis dela mesmo estavam atraentes. Tá? É uma empresa que tem uma diversificação internacional
bem interessante, então ela fatura em dólar, tá em diversas regiões, Diversificado, né? tá bem diversificada. E se eventualmente tivesse uma alta do dólar, essa empresa pode ser beneficiada. Então, isso a gente viu lá e a gente teve um retorno bem bacana aí no final do segundo semestre também com esse ativo, tá? Legal. É legal também falar, acho que também, das coisas talvez que não deram tão certo, né? Tem alguma coisa assim, até algum papel, algum setor que você acha que em 2019 também ali, putz, eu tinha uma visão muito mais otimista e não se materializou? Sim, a gente, até por diversificação de carteira, a gente tinha um pouco do setor de alimentos na carteira, né? Então, Camil, M. Dias Branco, que a gente tinha na carteira, tem um pouquinho ainda. Então, assim, a gente achou que poderia ter ido mais, né? Aquilo que a gente tinha projetado para a empresa, em algum momento a gente achou que foi frustrante. Não por, assim, operacionalmente estava tudo ok, é realmente mercado, né? O mercado em que elas atuam não foi suficientemente bem para apresentar um crescimento que a gente esperava, tá? Então, você colocou aí da parte dos cases que a gente acredita que não foi tão bem, essa parte de alimentos a gente pode citar. Não dá para acertar tudo, né? Não. Bom, uma carteira bem diversificada, alguma coisa vai melhor do que outras, né? Enfim, é normal, né? Até normal. Quando você constrói uma carteira também você tem que ter visto quando esse... Mas, por exemplo, é um setor conservador. Então, por exemplo, num momento de crise, ele não é tão afetado, né? Então, você coloca uma parte mais agressiva, coloca uma parte mais defensiva, né? Então, ajuda num momento de drawdown, por exemplo, proteger por diversificação. Claro. Bom, Carlos Eduardo, eu agradeço muito a sua participação. Tem mais alguma coisa, um comentário adicional que você gostaria de fazer? Não, acho que era isso. A gente passou aí pelos principais. A gente está à disposição de vocês. Caso tenha alguma dúvida adicional, a gente está sempre à disposição. Legal, tranquilo. Bom, lembrando que também você pode investir nos produtos que o Carlos Eduardo comentou aqui, né? Estão na nossa plataforma, então fica a disponibilidade aí para você, se interessou do bate-papo, gostou dos produtos, é só investir na nossa plataforma. Bom, esse daqui foi mais um programa Vai Fundo. Convido também vocês a participarem do nosso canal no YouTube, a gente tem uma série aí de programas. Então, muito obrigado, até mais, tchau!